Glória a Deus, meus irmãos. Nós vamos então dar continuidade, né, aqui naquilo que nós estamos falando, onde nós paramos, e quero que você pegue aí a sua Bíblia no capítulo 2 de Gênesis, a partir do verso, na verdade, podemos voltar aqui a partir do verso 4, né, da qual nós falamos a respeito da formação do homem e o fato de Deus ter colocado o homem ali no jardim do Éden, né? E nós terminamos na aula passada compartilhando com você a respeito de como Deus criou o Éden e o colocou nesse ambiente, nesse jardim de delícias, né? Esse lugar de deleite, esse lugar de prazer. E continuando, vou compartilhar com você aqui a minha Bíblia, acho que vai ficar bom para você ver aí. Então, acredito que os irmãos estejam vendo. Olha só o que a Bíblia diz aqui no versículo 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Lembra que eu disse para você que lá no Jardim do Éden havia muitas espécies de árvores frutíferas, agradável aos olhos, como é a descrição da palavra, mas o Senhor diz que havia duas árvores. A palavra do Senhor faz questão de diferenciar essas árvores das demais. Então, uma árvore que é chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Das outras árvores do jardim, o homem poderia comer livremente. E como nós havíamos também lido aqui, nós vimos que havia também uma árvore conhecida como a árvore da vida. Então, no jardim havia essas duas árvores. Então, quais eram as árvores? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Os irmãos estão conseguindo me ouvir aí? Amém? Pessoal de Luanda está me ouvindo? Glória a Deus. Aleluia. Então, olha só, essas duas árvores, elas têm algo a nos ensinar. De fato, muita coisa a nos ensinar. E eu quero então compartilhar com você aqui o meu slide, para que você possa estar acompanhando aí juntamente conosco, ok? Então, veja bem, quando Deus criou o homem, o Senhor colocou o homem no jardim. E Deus colocou o homem ali com a possibilidade de fazer uma escolha. Isso nós chamamos de livre-arbítrio. Essa palavra arbítrio é escolha, né? Então, Deus colocou Adão e Eva ali naquele contexto do jardim, e a Bíblia vai dizer que haviam essas duas árvores. E a pergunta que todas as vezes as pessoas nos fazem, pastor, se Deus é onisciente, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que que Deus então colocou aquela árvore lá, a árvore do conhecimento do bem e do mal? Então, presta atenção, é importante a gente compreender isso, né? Sabe, porque Deus, ele é grande e ele não quer forçar o homem a aceitá-lo. Então, quando Deus coloca o homem lá e deixa essas duas árvores e permite que o homem faça uma escolha, ele não estava forçando o homem a escolhê-lo por uma maneira imposta. Não, porque senão não haveria glória nisso. Então, diferentemente, né, do diabo, que a gente sabe que obriga as pessoas, escraviza as pessoas, o Senhor não é assim. Então, o Senhor queria que, de maneira livre e espontânea, pelo simples fato de Adão ver toda a criação e ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, que por si só ele escolhesse a árvore da vida. Mas nós sabemos que, infelizmente, não foi essa a escolha. Então, esse é o primeiro motivo. Deus não criou o homem para ser um robô. Deus não criou o homem para ser um robô. Não, Deus criou o homem com essa funcionalidade dentro de si de poder fazer escolhas. E, obviamente, que o Senhor não queria obrigar o homem a aceitá-lo. Na verdade, o Senhor esperava que, de maneira espontânea, como eu havia dito, que o homem comesse da árvore da vida. Agora, por um outro lado também, Deus coloca o homem nesse jardim e permite que ele faça escolha, por quê? Porque Deus não queria, de alguma maneira, responder à acusação do diabo. Se você se lembrar lá no livro de Jó, é interessante isso, né? Que a Bíblia diz, e é tão interessante esse texto, que toda a conversa de Deus com Jó começa, perdão, com Satanás, começa com Deus puxando assunto com Satanás.
Então, a Bíblia diz que no dia que os filhos de Deus, né, se apresentaram diante do Senhor, e os filhos de Deus ali no Velho Testamento aponta simplesmente para os anjos. Então, a Bíblia vai dizer que Adão era filho de Deus e os anjos eram filhos de Deus ali no Velho Testamento. Que Satanás apareceu entre eles. E Deus então fala para Satanás: olha, por onde que você anda? Aí a Bíblia vai dizer que Satanás responde que ele estava rodeando a terra. E Deus então fala: olha, tá vendo meu servo Jó? E o que o diabo fala para o Senhor em relação a Jó? Então, o diabo fala para ele, fala, "Olha, tá, ele serve o Senhor porque o Senhor faz tudo para ele, porque o Senhor o abençoa, porque o Senhor dá tudo para ele." Então, você sabe, era uma maneira que o diabo estava achando de acusar a Deus. Então Deus então permite, fala, ó, então tá bom, se você acha que é por causa disso, e Satanás ainda diz, né? Fala, olha, deixa eu tocar na vida dele para ver se não vai blasfemar contra o Senhor. E aí você conhece um pouco da história de Jó. Então presta atenção, o diabo acusou Deus ali de subornar o homem com bênção. E a grande questão é essa: Deus é amado pelo que ele é ou porque ele pode nos dar? Então, essa é uma questão que estava sendo cogitada ali pelo próprio Satanás. Agora, preste atenção, você não foi criado um robô. Deus não criou o homem ali e colocou o homem no jardim para trabalhar para ele necessariamente. Eu disse para você que o fato do homem ter sido criado no sexto dia e o primeiro dia do homem ter sido o sétimo, que é o dia do descanso, mostra a razão pela qual Deus nos criou, para relacionar, para termos relacionamento, para termos intimidade. Então Deus não criou você um autômato, né, um robô. Não, Deus criou o homem ali naquela posição para poder fazer escolhas. E você pode me perguntar assim: ô pastor, então olha só, a única forma que Adão poderia ter escolhido a Deus ali é se ele tivesse a alternativa. Por isso que havia duas árvores. Era uma árvore que era a árvore da vida e a outra árvore que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, obviamente, a árvore da vida aponta para quem? Aponta para Deus, porque Ele é a fonte da vida. E a segunda árvore, que é a árvore, presta atenção, não era a árvore do pecado. É importante compreender isso. Importante dizer que a árvore que estava lá é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, ela aponta, ela simboliza o quê? O pecado. Ela simboliza o diabo. E você vai entender o porquê disso. Então, presta atenção. Hoje você pode me perguntar, pastor, e hoje? O homem tem livre arbítrio? Eu vou dizer para você, eu sei que essa é uma questão teológica, até mesmo filosófica, mas eu posso dizer para você o seguinte: o homem no pecado, ele não tem escolha. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele é um escravo, escravo do diabo. Um escravo não faz escolhas. É ou não é verdade? O diabo, o escravo simplesmente se submete. Aí, quando você creu no Senhor Jesus, você se tornou filho do Senhor. Mas por um lado, você também é chamado de servo do Senhor. Então, em outras palavras, você tem um Senhor na sua vida hoje também, da qual você agora quer servi-lo, você quer agradá-lo, porque você sabe o quanto você é amado. Então eu posso dizer para você, com a minha convicção, de que o único que teve verdadeiramente livre-arbítrio foi Adão. Depois disso, o homem entregue a Satanás, ele não tem livre-arbítrio. E nós, crentes, depois que nascemos de novo, acredite em mim, você pode fazer escolhas. Você pode agir de maneira independente, você pode fazer suas próprias escolhas, ter as suas próprias opiniões, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso por quê? Porque o Senhor está no controle das nossas vidas. Sabe, nós temos que confiar e acreditar nisso verdadeiramente. O Senhor é quem cuida de nós. É Ele que está cuidando das nossas vidas. Amém? Então é importante que você guarde isso no seu coração. Você hoje tem um Senhor sobre a sua vida. Ele governa, ou deveria governar a sua vida. Então vamos entender esse princípio aqui dessas duas árvores. O que elas querem nos dizer? Então, primeiramente, a árvore da vida. Ela representa o próprio Senhor. A árvore da vida simboliza o próprio Deus como fonte de vida. Então, a intenção de Deus ao colocar o Adão ali no jardim do Éden é que ele pudesse escolher livremente. Lembra que eu disse para você que o homem foi criado alma vivente.
Amém? Quantos lembram disso que eu falei na aula passada? O homem foi criado alma vivente. Agora, a intenção de Deus é que, de maneira livre e espontânea, ele pudesse comer da árvore da vida, para que a vida de Deus habitasse então dentro de si. Então, essa árvore da vida, ela representa o próprio Deus como vida, como fonte da nossa vida. Então, todas as verdades que nós vemos na palavra de Deus, elas têm como semente aqui no livro de Gênesis. Eu disse para você na primeira aula. Então, no livro de Gênesis, nós temos muitas primeiras menções, né? Então, vocês vão estudar hermenêutica esse semestre, e você vai ver que existe um princípio de interpretação chamado de primeira menção. O que que esse princípio quer dizer? Que, em linhas gerais, a primeira vez que uma palavra ou um princípio aparece na palavra de Deus, nas outras aparições, ela segue o mesmo sentido, ela segue o mesmo significado. Então, por isso que no livro de Gênesis, né, que é o livro do início, da Gênese, nós temos vários princípios sendo semeados, várias primeiras menções. Então, a árvore da vida é, na verdade, é um princípio da vida de Deus em nós. Então, a árvore do conhecimento simboliza a morte e o seu fim. Então, aqui está em contrapartida. Então, se eu tenho a árvore da vida que aponta para Cristo, aponta para Deus como sendo a minha vida, por um outro lado, eu tenho a árvore da vida em sentido oposto, que aponta para quê? Para a morte, para o destino final da morte. Então, a árvore da vida, porém, é para nós a Nova Jerusalém, né? Que nós vamos depois estudar lá em Apocalipse, lá você vai ver que em Apocalipse capítulo 22, a Bíblia fala que é a Nova Jerusalém. Agora, olha que poderoso isso. Essa própria árvore da vida, ela também está lá na Nova Jerusalém. Ou seja, quando Deus criar novos céus e nova terra, isso você vai aprender mais para frente, mas a Bíblia diz que lá na Nova Jerusalém, que vai descer do céu, tem lá uma árvore, que é a árvore da vida, que é o próprio Senhor. Então, o que que ela simboliza? Porque mais importante do que entender no sentido dela ser a árvore da vida, é importante que a gente compreenda o que que ela simboliza para nós. Então, vamos entender o que que ela simboliza para nós. Amém? Tudo que está relacionado com a vida exige dependência. Por exemplo, ninguém se forma em respiração ou recebe diploma por comer ou beber água. Por quê? Porque isso é algo que você já nasce fazendo isso. Então ninguém precisa ficar te ensinando a respirar. Ninguém precisa mostrar para você ou premiar você porque você está comendo ou bebendo água. Não. Isso é um sinal de vida que está ligado a depender de Deus. Sabe, por outro lado, quando a gente vai adquirindo conhecimento e sabedoria, a tendência é que a gente fique menos dependente. Ou, uma outra palavra, seria independente. Uma vez que nós sabemos algo, nós agora queremos fazer sozinho. E é interessante a gente perceber esse princípio de depender de Deus na própria vida de Abraão. Então, imagina só, Abraão, ele morava numa terra chamada Ur dos Caldeus. E a Bíblia diz que Deus falou com ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas espera aí, Deus não deu um mapa para Abraão. Deus não mostrou para ele aonde que tinha que ir. Simplesmente mandou que ele se levantasse, juntasse suas coisas e saísse. E é interessante isso. Sabe, eu tenho dito para os irmãos, né? É importante você ir lendo a Bíblia e você imaginar. Então, eu imagino que Abraão então arruma a sua mala para sair em viagem. Certamente a sua esposa pergunta para ele: e aí, para onde que a gente vai? O que que ele fala? Não sei. Uai, Abraão, como assim você não sabe? Não, não sei. Deus falou para arrumar as coisas e para ir. Tá, mas e para onde? E aí, a gente pode perceber claramente que toda essa trajetória de Abraão é o quê? É ele dependendo do Senhor a todo instante para saber o caminho que ele deve ir. Ou seja, é um sinal de dependência. A cada dia, Abraão tinha que depender de Deus como um guia, como alguém que iria mostrar o caminho que ele deve ir. Então imagina o seguinte, ele levanta no primeiro dia e pergunta para Deus: Deus, e agora? Para onde que eu vou? Deus fala para ele: olha, vai reto.
vai caminhando. Aí chegou num determinado lugar, e agora, Deus, para onde que eu vou? Aí Deus falava para ele, ó, agora você vai virar para a direita. E Abraão então virava para a direita e ia andando para a direita. Aí chegou lá na frente, ele pergunta: e agora, Deus, para onde que eu vou? Não, agora você vira para a esquerda. Então, isso é ter uma vida dependente do Senhor. Entende isso? Isso é o significado da árvore da vida. É depender do Senhor. Sabe, não pense que somente por sermos incapazes de fazermos algo, nós seremos dependentes. Não. Você sabe, muitas vezes não é o fato de você não saber alguma coisa que te leva a depender. Não. Nós precisamos ter a intencionalidade de sempre depender do Senhor para todas as coisas. E qual que é a maneira que eu posso discernir se eu tenho dependido ou não do Senhor? Simples. Se você ora. O pastor Luiz gosta de dizer isso, que a oração é o dependenciômetro. Porque a oração é sinal de quem depende. Ou seja, se você ora muito por todas as coisas, é sinal que você depende de Deus. Você depende muito de Deus. Se você ora pouco, então você não depende de Deus. E aí é importante. Ah, você ora pela multiplicação da sua célula? Porque se você ora pela multiplicação da sua célula, é sinal que você depende do Senhor. Se você acredita que você sabe fazer já, eu já multipliquei uma vez, pastor, eu não preciso. Eu já sei como é que faz. Ou então, é o exemplo, né? Você às vezes foi convidado para dar a palavra no culto. Imagina, o pastor João Paulo, o pastor Eduardo chama você e fala: ó, no próximo culto você vai ministrar. Aí o que que você vai fazer? Você vai preparar, você vai orar, vai te dar uma dor de barriga, você vai ficar ansioso, vai ficar nervoso, mas aí você ora, você vai buscar em Deus, aí você prega e é uma bênção. Por quê? Porque você dependeu. Agora, o desafio nunca é a primeira vez. Nunca é a primeira vez que você vai ministrar uma aula, nunca é a primeira vez que você vai ministrar no encontro. Por quê? Porque normalmente, quando é a primeira vez, porque nós estamos inseguros, nós fazemos o quê? Nós dependemos, nós oramos. Agora, o grande desafio é quando é a centésima aula que você vai ministrar, é a centésima vez que você vai fazer a célula. Por quê? Porque às vezes você fala: não, eu já sei, é o quebra-gelo, é o louvor, o compartilhamento da palavra, a oração, o lanche e depois vamos embora. Mas aí você não ora mais. Então, a partir do momento que você deixa de orar, você deixa de depender. E aí, presta muita atenção. Inevitavelmente, ou você caminha debaixo da dependência do Senhor, ou você caminha debaixo da árvore da vida, ou você vai estar caminhando pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Não tem uma terceira via. Entende isso? É como se você chegasse numa bifurcação. O que é uma bifurcação? Você está vindo num caminho. Aí no final desse caminho tem duas ruas, ou para a direita ou para a esquerda. Não tem uma terceira. Ou você vai para a direita ou você vai para a esquerda. Qual caminho que você vai tomar? Espera aí, eu tenho que orar. Eu tenho que perguntar para o Senhor. Se eu não quero errar nas minhas escolhas, eu preciso depender do Senhor. Então é isso que significa para nós a árvore da vida. Paulo disse que o poder se manifesta na fraqueza. O que é a fraqueza? É reconhecer que você não consegue. É depender do Senhor. Então, o maior sinal de fraqueza para ter poder de Deus é reconhecer que você não tem. Por quê? Porque aí Deus se torna a sua única fonte. E aí eu disse para você há um tempo atrás, né, numa dessas aulas atrás, sabe, você não foi chamado, eu não fui chamado, porque há algum bem em nós mesmos, porque há alguma capacidade humana para nós mesmos, para servir a Deus. Deus nos chamou porque nós não somos, para que nós pudéssemos depender completamente dele. Não estou dizendo que habilidades naturais, não estou dizendo que você ter um diploma na faculdade, que isso não pode ser útil. Claro que é. Deus não ganha nada com a ignorância. Mas eu quero dizer para você que Deus não depende disso para te usar. Ele simplesmente precisa que você dependa dele. Então é interessante, porque a Bíblia diz que depois que Adão caiu, ele disse que iria esmagar a cabeça da serpente pela semente da mulher. Então olha que interessante isso. Essa é a primeira profecia, né?
ela é chamada também de proto-profecia. Por quê? Porque aqui o Senhor já estava declarando aquilo que iria fazer. Ou seja, ele iria pisar na cabeça da serpente por meio da semente da mulher, né? Então, por um lado, a mulher ali aponta para a igreja, mas por outro lado, aponta para um princípio de vida, o princípio de vida feminina. Então, presta muita atenção nesse conceito aqui. No universo existe dois tipos de vida, que nós chamamos de vida masculina e vida feminina. A vida masculina, e aí não tem nada a ver com homem ou sexo masculino ou sexo feminino, mas diz respeito a um estilo de vida, ou a vida masculina ou a vida feminina. No que diz respeito a Deus, Deus é sempre o aspecto masculino. Agora, presta atenção, não estou dizendo que Deus é homem ou que Deus é mulher, não estou dizendo isso. Deus é um espírito, Deus é um ser que está acima de qualquer compreensão. Mas a vida masculina nos fala de quê? De liderança, de provisão, de força. E a vida feminina nos fala da dependência. E é por isso também que quando Deus criou o homem e a mulher, Deus fez o homem como cabeça, para ser o líder. E a mulher, a vida feminina, nesse aspecto, para ser no sentido de depender. Agora, presta atenção. Eu e você, nós precisamos desse aspecto da vida feminina, no sentido de que nós dependemos do Senhor. Então, a igreja, eu, você, precisamos manifestar essa vida feminina no aspecto de que isso significa depender do Senhor. Ele é a vida masculina, ele é o líder supremo, ele que deve nos guiar, ele que nos direciona. E eu, como a vida que está na dependência, eu dependo do Senhor, eu então me submeto em buscar a sua vontade, em conhecer a sua vontade, em fazer a sua vontade. Então, nesse aspecto é que nós chamamos de vida feminina. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Amém? Então, olha só. O que é a vida feminina? Nos fala de dependência, de fragilidade, de submissão, tudo que diz respeito a mim e a você perante o Senhor. Amém? Então, isso é importante que você compreenda. Para com Deus, Cristo viveu no princípio da vida feminina. Ou seja, lembra só, Cristo é Deus. Amém? Só que o que a Bíblia vai dizer, por exemplo, em João 5,19? Você vai perceber que enquanto Jesus estava aqui na terra, como homem, ele dependeu completamente do Pai. Ele vai dizer que tudo aquilo que ele fez porque ele viu o Pai fazendo. Ou seja, Jesus, que é Deus, enquanto homem aqui na terra, ele viveu essa vida de dependência. E aí não é à toa que nós podemos perceber vários momentos da vida de Jesus, descritas ali no Evangelho, que Jesus está fazendo o quê? Jesus está orando. Então, o maior sinal de alguém que depende é que ora. E a pergunta óbvia é o seguinte, né? Na verdade, a conclusão óbvia que nós podemos chegar é o seguinte: se Jesus, que era Deus, que era cheio do Espírito Santo, precisava orar, precisava depender do Pai, quanto mais eu e você. Entende esse princípio? Então, esse aspecto é o que nós chamamos de vida feminina. E a igreja, nesse aspecto, ela é sempre feminina para indicar o tipo de vida que Deus se agrada e pode usar, que é a vida de submissão, é a vida de dependência. Então, essa árvore da vida aponta para uma árvore que simboliza dependência de Deus. Se eu estou comendo da árvore da vida, significa que eu tenho vivido uma vida em dependência do Senhor. Eu me coloco nessa posição de reconhecer que Ele é a fonte, é Ele que deve começar todas as coisas, é Ele que me direciona, é Ele que me guia. Isso é um aspecto da vida feminina. Agora, num outro aspecto, para que você entenda esse paralelo, no que diz respeito às obras do diabo, aí nós temos esse aspecto da vida masculina. Por quê? Lembra que você foi criado lá, e o exemplo está lá em Adão, para dominar e sujeitar? Isso é uma característica da vida masculina. Exercer autoridade, desfazer as obras do diabo. Esse é o aspecto da vida masculina. No que diz respeito a Deus, eu manifesto essa vida feminina no aspecto de depender. Mas no que diz respeito
as coisas do mundo, as coisas do diabo, eu tenho que manifestar essa vida masculina, de exercer autoridade, de exercer governo. Quantos estão me entendendo até aqui? Diga amém, levanta as duas mãos aí. Deixa eu ver se você está me entendendo. Não, é as duas mãos que tem que levantar. Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos adiante. Então, olha só. Vemos assim que a única maneira de sermos úteis para Deus é andando no princípio da vida feminina, ou seja, no princípio da dependência. Tudo que é feito na independência é rebelião diante de Deus. E aí eu quero dizer algo para você com muito amor e carinho, querido irmão. Isso que eu acabei de dizer, essa última frase que eu disse para você é muito forte. Por quê? Porque tudo aquilo que você faz, sem depender de Deus, você está manifestando, infelizmente, a rebelião contra Deus. É o princípio de Satanás. É fazer as coisas sem depender de Deus. É querer ser igual a Deus. É ser o senhor da sua própria vida. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Pastor, e a árvore do conhecimento do bem e do mal? Ela simboliza a morte, porque foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que o Senhor havia dito, né? Gênesis 2:15. Se comeres, vamos lá, vou projetar a Bíblia para você aqui, para você me acompanhar. Deixa eu compartilhar aqui. Então, olha só. O versículo 17 diz, versículo 16: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore comerá da árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então tá claro para mim e para você que comer desta árvore é sinônimo de quê? De morte. É sinônimo de morte. Então, é isso que simboliza essa árvore. De maneira indireta, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela simboliza o próprio Satanás. Ela representa o quê? A independência. Então, é interessante perceber isso, porque Jesus, a todo tempo que Jesus esteve aqui na Terra, ele rejeitou viver uma vida independente. Ele rejeitou essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, é importante que você compreenda isso. Por quê? Porque constantemente, em várias situações da sua vida, você será colocado diante dessas duas árvores. Por quê? Porque você precisa fazer escolhas. A sua vida, a minha vida são feitas de escolhas. Agora, como que eu vou escolher? Porque aí vai determinar se é a árvore da vida ou se é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, todas as vezes que eu tomo uma decisão, que eu faço uma escolha baseado no certo e errado, no pode ou não pode, isso é o quê? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. É eu tomando minhas decisões, fazendo as minhas escolhas, agindo sem consultar a Deus. E Jesus ele viveu uma vida completamente fora desse princípio. É interessante, a Bíblia diz em João 4:20, que a mulher samaritana, depois que ela conversa com Jesus, Jesus fala sobre água, né? Inclusive vou beber minha água aqui. Jesus fala da água da vida, Jesus fala para ela que ela precisa tomar, e Jesus manda ela buscar o marido. Aí ela fala assim: então você é profeta, né? Porque você descobriu que eu não tenho marido, tal. E ela começa um debate teológico. Então, os antepassados diziam que nós tínhamos que adorar lá no monte, lá em Jerusalém. E o Senhor, o que que o Senhor diz isso? Sabe? O Senhor Jesus não entrou nesse mérito. Por quê? Porque ele não está aqui, sabe, para ficar envolvido naquilo que é o certo ou errado. Ele simplesmente diz: olha, os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Outra passagem, né? João 9:3. Um dos discípulos que viram ali um cego de nascença perguntou: Senhor, e esse cego aqui, quem pecou? Foi ele? Foi os pais? Sabe, Jesus não entrou no mérito dessa discussão. Jesus simplesmente disse: olha, não importa quem pecou, ele está assim para manifestar a glória de Deus. Um outro aspecto, né? Nicodemos queria conhecer, mas Jesus disse que precisava nascer de novo. Então, Nicodemos era um mestre da lei.
E ele chega para Jesus e fala: então, mas como é que é isso? Como é que eu vou nascer de novo? Jesus fala: olha, você tem que nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Outro aspecto, né, para mostrar para você que Jesus não vivia baseado nesse conhecimento do bem e do mal. João 11, 1, nós temos ali a experiência de Lázaro. Lázaro tinha morrido. Na verdade, foi anunciado para Jesus que ele estava doente. Jesus demora 4 dias para ir lá. E Jesus chega lá, Lázaro tinha morrido. Mas você sabe, Jesus não está preocupado. Ah, por que que o senhor demorou? Por que que você não veio antes? Ah, você não se importou. Não. Jesus não entrava nesse mérito. Jesus simplesmente diz: olha, crê e você vai ver a glória de Deus. Aqueles que creem em mim, ainda que morrem, viverá. Então você percebe, Jesus não anda nesse princípio de ter que ficar discutindo o que é certo, o que é errado, ou agindo de si mesmo. Independência é como o isolante. Basta um pouquinho para cortar o fluir da eletricidade. Você sabe aquela fitinha preta que normalmente a gente põe no fio? Aquela fita se chama fita isolante. Por quê? Porque quando você quer isolar um pedaço, você está impedindo que a eletricidade passe pelaquele fio. Então, independência é a mesma coisa. Se qualquer área da sua vida você deseja, você vive de maneira independente, aquela área não vai fluir na sua vida. Então, se você acredita, não, eu sou muito habilidoso, eu sou muito inteligente, eu sou muito hábil para ganhar dinheiro. Então, pastor, por isso eu nem oro, porque eu já tenho experiência. Pois é, você está vivendo uma vida independente. Não é isso que Deus tem para você. Sabe, muitos livros dão fórmulas de como vencer isso, como alcançar aquilo, mas a rigor nós precisamos apenas comer da árvore da vida. Ou seja, comer do próprio Cristo. Ter Cristo como a fonte de tudo para nós. Então, se você quer e deseja saber sobre algo, saiba de Cristo, porque isso é um sinal de dependência. Que cada dia mais eu e você possamos ter essa vida, meu irmão, sabe, de depender do Senhor para tudo. Quanto mais nós dependemos do Senhor, sabe, eu fico às vezes meditando, né? Eu acredito que às vezes Deus permite algumas situações nas nossas vidas para Ele nos ensinar a depender completamente dEle. Obviamente, você pode fazer escolha sim, mas a melhor escolha que você pode fazer para você desfrutar daquilo que é bom, perfeito, agradável, é você escolher fazer a vontade de Deus. E eu volto a te dizer, como que eu sei a vontade de Deus? Como que eu posso depender de Deus? Orando, estudando a palavra, meditando na palavra. Aí você demonstra uma vida de dependência. Inevitavelmente, aquele que depende do Senhor será guiado por Ele. Uma vez que você é guiado por ele, certamente você vai desfrutar do que é bom, perfeito e agradável. Vou te dar alguns exemplos aqui para que você consiga perceber esse princípio do conhecimento do bem e do mal. Então, primeiro exemplo: se antes de fazer alguma coisa, nós simplesmente questionamos se aquilo é bom ou é mal, desconsiderando o sentido interior, ou seja, a voz do espírito, a percepção do espírito, isso é o quê? É andar pelo conhecimento do bem e do mal. Então, vou te dar um exemplo a respeito disso. Imagine que você recebeu uma proposta de trabalho e aparentemente essa proposta é o dobro do salário que você ganha. A primeira conclusão que você chega é o seguinte: rapaz, deve ser de Deus. Por quê? Porque olha só, eu estou orando e aí eu consigo um salário que é o dobro. Então tá bom. Aí muitos, sem nem orar, sem nem perguntar para Deus, ele aceita essa proposta. Só que o que que acontece com essa proposta? Você vai ter que trabalhar de domingo a domingo, você não vai ter tempo de ir para o culto, você não vai ter tempo para ir para a célula, você não vai ter tempo de fazer seminário. Por quê? Porque você vai ter que trabalhar muito. Então, peraí, será que é a vontade de Deus ou não? Sim ou não? E aí? Depende do que? Você orou para saber? Você orou para saber se é de Deus? Ah, pastor, eu acho que pelo que o senhor falou aí, não vou ter tempo de ir para o culto, não vou ter tempo de ir para a célula. Então, mas não é certo e errado. Não é se pode ou não pode. É se é ou não a vontade de Deus. Então, fuja desse princípio de
tomar decisões, fazer escolhas, baseado no certo ou errado, baseado no que você está vendo apenas, baseado no que você está sentindo. Tem pessoas que, por exemplo, a sua célula está crescendo, mas aí, de repente, em vez de crescer, a célula diminui. Você perdeu aí 3, 4 pessoas. Aí você começa a pensar, eu acho que não é de Deus para me liderar mais, não. Eu acho que já deu tempo na minha liderança. Porque olha só, em vez de estar crescendo, está diminuindo. Aí você decide parar. Mas espera aí, você perguntou para Deus antes se era vontade dele para você parar? Ou você está tomando uma decisão baseado naquilo que você está vendo? Ou naquilo que você está sentindo? Porque isso nada mais é do que conhecimento do bem e do mal. Um outro exemplo, né? Todas as vezes que andamos com base unicamente na lógica ou na razão, o resultado é morte. E é interessante isso, que toda discussão é baseada nesse conhecimento e não na dependência. Então, coloquei um exemplo para você aqui que é do homem sábio. Diz que tinha dois irmãos que ele chegou, eles estavam num debate entre eles. Um dizia que tinha razão, por causa dos argumentos dele, o outro dizia que ele tinha razão pelos seus argumentos, e então tinha esse homem sábio lá nessa cidade, e eles foram lá para perguntar para o sábio. Aí o sábio ouviu a primeira pessoa, e aí a primeira pessoa foi, falou, argumentou, argumentou, aí o sábio falou, olha, você tem razão. Aí chegou o segundo homem e falou pro sábio, falou, não, é que aconteceu isso, e foi isso, não sei o que, tal, e expôs a parte dele. E aí o sábio disse para esse segundo homem, falou, olha, você tem razão. Aí a esposa dele estava perto dele e ficou olhando aquilo, né? E virou para ele e falou assim, ô, mas espera aí, o primeiro homem veio aqui, você ouviu, você falou que ele tinha razão. O segundo homem veio aqui e falou, e você tem razão. Não pode ser isso, olha. A razão está com outra, com outro. Aí ele virou para a esposa dele e falou, olha, você tem razão. Não sei se você entendeu. Mas presta atenção, todo mundo que quer ter razão, ele, na verdade, vive de maneira independente. Ele vive no conhecimento do bem e do mal. Ele acha que está certo, baseado nos seus conceitos. Agora, um outro exemplo. A esposa, é, a esposa passou o dia inteiro em casa, o filho estava doente, e ela está ali estressada, nervosa, porque não conseguiu trabalhar, teve que ficar arrumando a casa. Aí o marido trabalhou o dia inteiro também, chegou em casa cansado. Aí o esposo chega, falou: olha, e aí, o que que tem para o jantar? Aí a esposa já fica nervosa. Não, você não tem consciência. Eu passei o dia inteiro aqui, estou cuidando aqui do nosso filho que está doente, tive que arrumar a casa. Ah, você não pensa em mim. Aí, para o outro lado, o cara fala: não, mas peraí, eu também trabalhei o dia inteiro, estou cansado, quero comer. Então, percebe? Naturalmente falando, os dois têm razão. Agora, isso só mostra o quê? Pessoas que caminham no princípio do conhecimento do bem e do mal, no princípio da independência. Agora, imagina qual seria a postura correta. Seria da a esposa chegar, por exemplo, para o marido e falar: olha, glória a Deus, eu estou cansada, passei um dia aqui corrido, mas eu vou fazer sim, porque eu amo você. Aí, por um outro lado, o marido então reconhece, fala: não, olha, pode deixar, eu vou lá comprar comida para você, porque assim você tá cansado, sei que foi corrido, para mim também foi corrido. Então, percebe? Quando eu dependo de Deus, nós vamos ter nesse exemplo que eu estou dando para você, na verdade, um desejo do esposo, não de ter razão, mas de fazer a esposa feliz. A esposa não vai querer ter razão, ela vai querer fazer seu marido feliz. Então imagina um ambiente, e aí citando casamento ou qualquer outra aplicação que você pode colocar, que ao invés de você buscar ter razão, você escolhe servir, você escolhe amar, você escolhe abnegar-se, porque foi isso que Jesus fez, irmãos. Jesus abriu mão de si mesmo. Jesus foi conduzido totalmente dependente do Pai. Ele foi guiado pelo Pai. Então ele rejeitou esse princípio do conhecimento do bem e do mal na vida dele. E assim deve ser para mim e para você. Um outro exemplo, né? Qualquer coisa pode se tornar árvore do conhecimento. Se eu tomar a Bíblia para tocar em Deus e receber vida, isto é
árvore da vida. Ou seja, quando eu estudo a palavra de Deus, quando eu pego a palavra de Deus como sendo palavra de Deus para me abençoar, para que eu possa ser cheio, isso é vida. Mas se eu tomar a Bíblia apenas como um conhecimento natural, sem revelação, isso pode se tornar o quê? Conhecimento do bem e do mal. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a letra mata, mas o espírito vivifica. Por quê? Porque o espírito é aquilo que promove vida. É o que promove vida. Não é só a letra por si só. Então, tudo isso demonstra para mim a maneira que eu vou me achegar à palavra de Deus, por exemplo. Eu não estou atrás da palavra de Deus só para ter conhecimento, só para dizer que eu sei. Não, eu quero ter vida. Eu quero ter vida, eu quero me alimentar do Senhor. Qual que é o sinal disso? Dependência. E aí, essa situação onde todos nós vamos nos achegar em algum momento, ou em vários momentos da nossa vida, né? É uma situação, nós podemos dizer, triangular. Então, no Éden, havia o homem diante das árvores, representando Deus e o diabo. Hoje, a mesma coisa acontece com você. A mesma coisa acontece com você. Você é colocado em situações onde você vai ter que escolher ou ouvir a Deus e depender de Deus, ou fazer o que você acha certo, ou tomar suas próprias decisões, fazer suas próprias escolhas. É interessante porque depois do pecado, a nossa carne, irmãos, ela se tornou aliada do diabo. E Deus passou a habitar no nosso espírito. Observe que nós ficamos no meio, né? A nossa alma, que é a sede da nossa mente, das nossas vontades, das nossas emoções, ficou entre o espírito, que é a habitação de Deus, e a nossa carne, que milita, né, contra as coisas do espírito. Então, todas as vezes que eu tomo decisões, então lembra, tomar decisões, fazer escolhas, está ligado à sua alma. Amém? Então, essa é uma função da sua alma. Mente, vontade e emoções. Então, as suas vontades, que são o órgão que você faz escolhas, né? Por causa da sua vontade. Então, é a sua alma. Ou a sua alma vai pender para as coisas da carne, e isso é sinal de independência. E aí é quando você anda por vista, quando você anda por sensações, quando você anda e quando você vive baseado em coisas exteriores, vive pelas notícias. Sabe, eu tenho pensado nisso. O quanto muitas vezes notícias, né? Elas vêm para nos abater, vêm para nos desmotivar. Às vezes você estava na expectativa de coisas avançar, de melhorar, daqui a pouco você ouve uma palavra totalmente contrária daquilo que você estava esperando, isso às vezes abate você. Mas é um princípio da qual nós temos que escolher. Então, eu vou ficar pelo aquilo que a Bíblia diz, ou eu vou andar pelas minhas sensações? Ou eu vou andar pelo aquilo que eu estou ouvindo, que eu estou sentindo? Não, escolha. Faça escolhas sábias. Não pense que na sua carne tem algum bem, né? Romanos 7,18 diz assim: porque eu sei que em mim mesmo, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o que quer o bem, pois o querer o bem está em mim. Aonde? Nesse aspecto. Seu espírito. Seu espírito quer as coisas de Deus, porém não o efetuá-lo, que diz respeito à sua carne. Então a sua carne vai militar contra o espírito. E é importante que você se alimente espiritualmente. Para quê? Para que chegar momentos como esse de tomada de decisões, de fazer escolhas. Porque você sabe de algo, irmãos? Conta-se uma história de que tinha uma pessoa em cima do muro. E do lado de cá do muro tinha os irmãos da igreja. E os irmãos falavam: vem para cá, desce para cá, vem para a igreja, tal, vem para cá. Não, nós queremos você aqui. E o cara estava em cima do muro. E do outro lado do muro tinha um monte de demônio. Os demônios tudo calado, de braço cruzado olhando para ele. E aquilo deixou ele incomodado. Falou: ah, ô demônio, não estou entendendo não. O povo aqui da igreja aqui está me chamando, está fazendo questão que eu vou lá para o lado deles, e vocês não falam nada. Aí o demônio virou para ele e falou assim: não, é porque é o seguinte, quem está em cima do muro já está do nosso lado. Então, o que eu quero dizer com isso para você? Que não existe isso de não tomar decisão, de não fazer escolhas. Não existe isso.
Eventualmente você será colocado cotidianamente em situações que você precisa tomar decisões. Aí você vai lembrar dessas duas árvores. Tem uma árvore da vida e tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal diante de mim. Qual que eu vou escolher? Amém? Os irmãos estão me entendendo? Então, como Adão, nós temos de fazer uma escolha vital. Romanos 8,6 diz: porque o pendor da carne, então a nossa carne, ela quer morte. Lembra, a sua carne não converte. Você nasceu de novo aonde? No seu espírito. Lembra que eu falei ontem para você? Você nasceu de novo no seu espírito, você tem uma alma que está sendo transformada e você vai receber um corpo glorificado. Mas até lá, a sua carne vai militar contra o espírito. Mas, continuando o texto, porque o pendor da carne é para a morte, mas a do espírito é para a vida e paz. Em outras palavras, é o seguinte: se você toma uma decisão, se você faz uma escolha baseada no seu espírito, na direção do espírito, naquilo que o espírito está falando para você, certamente você vai desfrutar daquilo que é vida e paz. Amém? Você vai desfrutar daquilo que é vida e paz. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, olha só, aqui nós falamos desses dois aspectos aqui, dessas duas árvores que estavam ali no jardim do Éden. Dando continuidade, agora para o nosso próximo assunto, eu quero que você abra a sua Bíblia a partir do verso 18. Nós vamos falar sobre a formação da mulher. Aleluia. Então, abra a sua Bíblia aí, vou projetar minha Bíblia aqui. Deixa eu ver se eu consigo projetá-la aqui novamente. Então, abra sua Bíblia aí a partir do versículo 18. Então, olha só o que a Bíblia diz. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como ele lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então, olha só. Vocês estão vendo a Bíblia, irmãos? Sim ou não? Ah, ok. Então, olha só. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu, todos os animais selváticos, para que o homem, todavia, não se achava um auxiliador que lhe fosse idôneo. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem e adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, aqui nós temos a descrição de como que Deus criou a mulher. Amém? E é aí que eu quero falar para você, que certamente tem coisas poderosas que nós precisamos compartilhar daqui. Então, vamos falar um pouco a respeito disso. Em Romanos 5,14 diz que Adão era um tipo. Lembra, eu falei para você o que é um tipo. Tipo é uma prefiguração de Cristo no Velho Testamento. Então, pode ser uma pessoa, pode ser um personagem, pode ser um tipo de situação que ela prefigura a Cristo. Então, eu falei para você, inclusive, ó, José, ele é um tipo de Cristo no Velho Testamento. Por quê? Porque há características em José que são referentes a Cristo. Igual eu disse para você, não é que José era Cristo, mas algumas características dele eram semelhantes àquilo que nós vemos em Cristo. Então, presta atenção, se Jesus, ele é um tipo, perdão, se Adão é um tipo de Cristo, Eva, então, é um tipo da igreja. Então, é esse aspecto que nós queremos compreender. Nós queremos compreender não necessariamente o fato de Deus ter criado a mulher em si, mas aquilo que ela representa. Então, Cristo e a igreja formam um casal universal. Por quê? Porque a igreja, ela nasce de Cristo,
assim como Adão, perdão, assim como Eva nasceu da costela de Adão. Então, é importante você compreender isso. É uma coisa só. Cristo e a igreja são uma coisa só. Por isso que Paulo vai dizer que nós, a igreja, somos o corpo de Cristo. Nós somos individualmente, somos membros do corpo de Cristo. Amém? Individualmente somos membros, mas quando nos unimos, a igreja é o corpo. Paulo diz que a união entre Adão e Eva é, na verdade, ela aponta para a união de Cristo e a igreja. Então, olha só esse texto aqui de Efésios capítulo 5, verso 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, em outras palavras, o Paulo está usando aqui o exemplo de um casamento para falar que o verdadeiro casamento é entre Cristo e a igreja. Então, nós não estamos aqui necessariamente para falar, sabe, do casamento de Adão e Eva como sendo o primeiro casal. Nós estamos falando para você o que significa. Por que que Deus criou a Eva? Para ser ali a completude, para ser auxiliadora de Adão. Da mesma forma, nós compreendemos que assim também acontece com a igreja. Então, olha só, o grande mistério a qual Paulo se refere é a união entre a humanidade e a divindade. Então, quando Cristo se fez homem e morreu na cruz, lembra, você foi unido a Cristo. E esse que é o grande mistério. Nós podemos dizer que assim como o homem, quando se casa com a sua mulher, e ali no ato, né, no ato sexual, ele se torna um só, assim é a mesma coisa, no que diz respeito ao aspecto espiritual da união de Cristo com a sua igreja. É importante dizer isso. Cristo e a igreja são um. Cristo e a sua igreja são um. Agora, é importante que quando nós compreendemos o propósito da criação de Eva, o porquê que Deus a criou, nós também conseguimos ter maior clareza do propósito da igreja. Então, olha só, o diabo procura profanar. Você sabe, essa é uma área que muitas vezes nós percebemos a perversão do homem, né? Então, Gênesis capítulo 6, nós vamos falar a respeito disso, sabe? Da perversão ali dos anjos que possuíram as mulheres e tiveram ali filhos que são gigantes. Então, você vê toda uma, como que eu posso dizer, né? Uma depravação no que diz respeito ao sexo, uma banalização, porque fala do ápice da intimidade entre um homem e uma mulher, que é algo espiritual que aponta para Cristo e a igreja. Por isso que o diabo procura profanar, ridicularizar, profanar isso. Por quê? Porque é algo espiritual, sabe? O ato sexual entre o esposo e a esposa, e por isso que toda prática antes do casamento, antes da aliança, ele é condenado pela palavra de Deus. Por quê? Porque a intimidade só é verdadeira a partir da aliança. Quando a aliança é estabelecida. E aí pode haver intimidade genuína. Porque Cristo fez uma aliança, porque Deus fez uma aliança, nós agora participamos dessa aliança, nós podemos ter intimidade genuína com o Senhor. Continuando então, vamos entender um pouco melhor sobre isso. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Então, o homem não foi criado para estar sozinho, amém, irmãos? Então, você, homem que se encontra ainda no vale da sombra, da solitude, da solidão, você deve orar. Deus tem uma varoa para você, amém? Ora a Deus. Mas a Bíblia diz que há alguns que foram feitos eunucos, né? A gente não sabe com muita clareza, mas o apóstolo Paulo, por exemplo, acredita-se que ele nunca foi casado, que ele decidiu viver solteiro por causa da obra de Deus. Mas eu não tenho esse chamado, glória a Deus, aleluia. Sou bem casado já há 18 anos, aleluia, glória a Deus. Então, olha só. Primeiro temos que considerar essa palavra auxiliador. Não era qualquer tipo de mulher.
precisava ser uma auxiliadora. O que é auxiliadora? Que cooperasse com a mesma missão, cooperasse com o mesmo propósito. Sabe, o propósito de Deus não pode ser cumprido somente com o homem. É por isso que o chamado pastoral, por exemplo, ele não é um chamado só do homem, é um chamado da família. Por isso que uma das coisas que nós sempre perguntamos aqui para os obreiros que querem ser pastor é se a sua esposa está de acordo. Porque, olha, só você lembrar, quando Deus chamou Abraão, ele já era casado. Então, você que é solteiro e tem convicção do seu chamado pastoral, você precisa deixar isso claro para a pessoa que você vai se relacionar. Falar, olha, eu tenho um chamado para ser pastor, você precisa realmente orar, avaliar, saber se é da vontade de Deus que você case com o pastor, porque é isso que eu vou ser. Então tem que ficar claro, porque o chamado é sempre da família. Mas no outro aspecto também, o propósito de Deus no que diz respeito. Lembra, eu falei para você que o homem aponta para Cristo e a mulher aponta para a igreja. Nesse aspecto, diz o seguinte, que o Senhor Jesus, ele começou a obra e ele concluiu a obra da redenção. Mas a expansão do reino de Deus é feito por meio da igreja. Por isso que essa igreja é uma cooperadora. Ela é uma auxiliadora. Significa que ela está na mesma missão, com o mesmo propósito de cooperar com o Senhor. Então, por isso que precisava ser uma auxiliadora. Outra característica, ela tinha que ser idônea. Então, olha só, a segunda palavra que deve ser considerada é idônea. Então, uma auxiliadora idônea. Isso significa o quê? A mesma altura. E aqui é importante fazer uma ressalva. Existe algo que nós chamamos de princípio de colocação divina. Então Deus deixou muito claro como é que funciona esse princípio na palavra de Deus. Então, primeiro é Deus. Deus está acima de todas as coisas. Então imagina na sua casa. Na sua casa, você que é casado, obviamente. Então Deus está acima de qualquer coisa. Depois a Bíblia diz que Deus criou o homem. Então o homem é o líder, é o cabeça. Depois Deus criou a mulher. Mas o fato de Deus ter criado a mulher não significa que ela é inferior. O que é o grande problema, né? Que às vezes a gente percebe algumas irmãs quando nós falamos sobre a mulher que precisa ser submissa ao marido. É porque às vezes não, nem o marido e nem ela entenderam o que é ser submisso. Ser submisso é entender que está na mesma missão. Eu tenho uma missão e a minha esposa está na mesma missão do que eu. Nós estamos edificando igreja. Só que Deus me colocou à frente como líder, mas ela faz a mesma coisa, ela me ajuda. Eu pastoreio aqui os adultos, ela acompanha as mulheres e pastoreia as crianças. Então, esse é o papel da minha esposa. Ela é uma auxiliadora idônea. Idônea significa que é da mesma natureza. Por isso que Eva foi tirada da costela de Adão. Tinha que ser igual, não é um ser diferente. Então, guarda isso. A mulher sai do homem, assim como a igreja sai de Cristo. Algo que pode ser usado para complementar. Então, a mulher ou a igreja, nesse aspecto, ela vem para complementar aquilo que o Senhor está fazendo. Sabe, Deus mandou que Adão colocasse nome nos animais. E aí uma vez eu vi algo e quero perguntar para você, quero que você pergunte para o irmão do seu lado. Por que que você acha que Deus mandou Adão dar nome para os animais e só depois criou a Eva? Pergunta para o irmão aí do lado. Qual a resposta que ele vai te dar? Por que que Deus criou? Por que que Deus mandou Adão dar nome para os bichos e só depois que criou a Eva? Pergunta para o seu irmão aí, se ele sabe. Ou para a irmã aí do seu lado. Alguém quer arriscar a resposta? Vou te dar uma resposta. Irmãs, não me leve a mal. É porque é o seguinte: o homem foi dar o nome dos animais, porque senão até hoje Adão estava dando nome para os bichos. Entenderam? Para que a mulher não desse opinião, irmãs. Brincadeira. Brincadeira só para descontrair, para você liberar aí o ambiente um pouquinho aí. Então, brincadeiras à parte, mas eu acho que tem um fundo de verdade. Tô brincando também.
Então, olha só, Deus falou para que Adão desse nome para os bichos. Eu acredito que Deus fez isso, sabe por quê? Porque Deus dotou o homem de sabedoria, de inteligência, de criatividade. Mas eu acredito que Deus fez isso, sabe por quê? Para que Adão pudesse perceber que não tinha nenhum outro ser igual a ele. Então lá, tinha um elefante e a elefanta, ou elefoa, sei lá. Tinha o cavalo e tinha a égua. Tinha o boi e tinha a vaca. Então Adão foi vendo que os animais eram semelhantes, mas que não tinha ninguém igual a ele. Percebe isso? Não tinha igual a ele. Não tinha ninguém que fosse semelhante ou idôneo a ele. Então, Deus faz isso para mostrar isso para ele. A Bíblia não diz que Adão pediu para Deus uma esposa, né? A Bíblia não diz isso. Mas dá para a gente imaginar que depois de passar dias aí dando nome para os bichos, para o elefante, para a elefoa, para o cavalo, para a égua, ele falou: mas não tem nenhuma como eu. Não dá para eu ter intimidade, crescer e multiplicar com nenhum outro, porque não tem nenhum outro da minha espécie. Não tem ninguém que se parece comigo. Não tem nenhuma companheira para mim. Então, eu acredito que Adão deve ter ficado triste depois desse aspecto. Ele olhou, deu nome para os bichos, falou: rapaz, mas não tem ninguém como eu. Estou aqui sozinho. E aí então a Bíblia vai mostrar como que Deus trouxe Eva. E é maravilhoso você perceber como Deus fez isso, né? Então, primeira coisa, o processo para trazer a Eva é que primeiro o homem precisava ser criado. Entende isso? Para que Eva existisse, primeiro o homem teve que existir. Teve um dia que Deus se tornou homem. Então, olha o que a Bíblia diz, João 1,14. Então, lembra que eu estou fazendo aqui para você, eu estou fazendo uma pré-figuração. Eu estou dizendo para você que Adão é um tipo de Cristo. Estou dizendo para você que a mulher é um tipo da igreja. Então, para que eu tenha a igreja, primeiro Cristo precisava ter vindo. Olha o que a Bíblia diz em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Então, olha só, aqui a Bíblia está dizendo que o Verbo veio, habitou entre nós. Adão era apenas uma foto, uma ilustração, que na verdade, ou o verdadeiro Adão, a Bíblia vai chamá-lo de segundo Adão, é Cristo. Então, para que houvesse a igreja, primeiro Cristo tinha que ter vindo. Cristo tinha que ter se feito homem. Assim como para ter a mulher, precisava de Adão ter sido criado primeiro. A Bíblia diz que para que Eva viesse, Adão teve que dormir. Então, para trazer a Eva à existência, o primeiro passo foi o homem dormir. E é interessante porque a Bíblia diz que dormir, o significado de dormir é, na verdade, morrer. Então, no Novo Testamento, os apóstolos nunca se referem aos irmãos, aos discípulos, como estivessem mortos, mas sim que eles dormiram no Senhor. Então, o Senhor Jesus teve de morrer para trazer à existência a sua noiva. Então, olha só as semelhanças, né? Por isso que eu disse para você, o que é um tipo? É uma pré-figuração. Então, existem coisas semelhantes na criação de Adão e Eva que apontam para Cristo e a igreja. Então, a partir do momento que Cristo morreu, ele deu, entre aspas, a luz à noiva, à sua igreja. Então, por 3 dias e 3 noites, ele esteve dormindo o sono da morte. E aí, outro exemplo que nós podemos ver na palavra de Deus é que ele é o grão de trigo. Então, olha só, ele é o grão de trigo, aqui em João 12, 24. Em verdade vos digo: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Então, você sabe, o pão, ele é feito do quê? Do grão de trigo, que foi tostado. É mesma coisa nesse aspecto. Para que eu possa ter o pão, o trigo precisou ser ali tostado. Para que eu tivesse a igreja, Cristo precisava ter morrido. Então, Adão ele morre e Deus pega uma parte dele, pega a sua costela, para que então pudesse criar
a sua mulher. 1 Coríntios 1:17, perdão, 10:17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque somos parte, porque todos participamos de um único pão, para mostrar para você que o grão de trigo se tornou no pão. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que um soldado, né, se você se lembrar lá da crucificação, ele feriu o lado de Jesus com uma lança. E o que que aconteceu quando isso aconteceu? A Bíblia diz que saiu sangue e água. O sangue nós já sabemos que é para redenção. Então, lembra, o salário do pecado é a morte. E a Bíblia vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, aquele sangue que jorrou ali aponta para o pagamento dos nossos pecados. Mas e a água? Então, o sangue está muito claro para nós. Mas e essa água que saiu do Senhor? Essa água nos fala da vida de Deus. E é interessante isso, porque a Bíblia vai dizer que aqui em 1 Coríntios capítulo 10, verso 4, diz que quando, se você se lembrar lá de Moisés, Moisés, quando ele feriu a rocha, ele bateu 2 vezes na rocha, a Bíblia diz que a rocha fluiu água. Fluiu água. E essa água é a própria vida de Cristo. Então, olha só, o sangue é para a redenção, mas a água é para gerar vida. Então, para que a igreja tivesse vida em Cristo, precisou dessa água fluir, precisou dessa água ser liberada aqui através da vida do Senhor Jesus. Eva foi feito da costela, Eva foi formada de uma costela de Adão. Isso significa que a igreja sai de Cristo. A matéria-prima para a edificação da igreja é Cristo. Então não há verdadeira edificação, irmãos, se não for por meio de Cristo. Cristo precisa ser a fonte da edificação da igreja. Tudo que nós fazemos que não depende de Cristo não está com a fonte correta. Inevitavelmente vai gerar morte. Mas o contrário é verdadeiro. Tudo que eu faço, dependendo de Cristo, isso vai produzir vida. Somente aquilo que vem de Cristo pode ser igreja. Tudo que não é de Cristo não é de igreja. Então, o centro, por isso que ele é a pedra fundamental, por isso que ele é a pedra angular, por isso que ele é o firme fundamento, como diz o apóstolo Paulo. Assim como Eva era uma outra forma de Adão, a igreja é apenas outra forma de Cristo. A igreja é constituída de Cristo. Então, olha só, tudo que é natural, do ego, do homem, não tem parte na igreja. Então, muito cuidado para não estar fazendo coisas em nome de Cristo. Ah, estou fazendo em nome de Cristo, mas Cristo não está lá. Não depende do poder de Cristo, não tem dependência do Senhor, é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, uma vez que Cristo não está envolvido, então isso não é igreja. É só meramente, como Paulo vai dizer, veja cada um como edifica. Uns estão edificando com ouro, prata e pedras preciosas. Outros estão edificando com madeira, palha e feno. O que é edificar com madeira, palha e feno? É fazer coisas sem depender de Cristo. Fazer na sua própria força, na sua própria capacidade. Então, olha só, a questão da fonte, da origem das coisas é muito importante na nossa vida cristã. Olha só que poderoso isso, né? Quando você estudar Apocalipse, você vai ver que a carta, em Apocalipse capítulo 2, quando o Senhor escreve a carta à igreja de Éfeso, o Senhor faz bons elogios para essa igreja. É uma igreja que tem trabalho, é uma igreja que tem labor, é uma igreja que não suporta falsos apóstolos, que põe à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. Mas tem uma dura advertência para essa igreja. O Senhor diz para essa igreja: tenho contra ti, porém, que abandonaste o teu primeiro amor. Então presta atenção. Parece estranho, mas é uma igreja que tem trabalho, irmãos. Tem labor. O que é laborar, né? Laborar é fazer mais do que trabalhar, é fazer, sabe, com mais excelência. Mas essa igreja esqueceu o principal. Esqueceu o primeiro amor. Qual que é o primeiro amor? É o meu amor para com Deus? Não.
O primeiro amor é a revelação que eu já sou amado. Então, olha só que poderoso isso. A obra que tem valor diante de Deus e que vai te promover galardão e que vai cooperar com a expansão do corpo de Cristo é aquela obra que você faz com a revelação de que você já é amado do Senhor, que o Senhor te ama independentemente, porque quando você reconhece isso, você está conectando com a fonte correta. Você está conectando com a fonte certa, que é Cristo. E uma vez que você conecta com a fonte certa, então é aquilo que nós estávamos falando, né? Uma parte de Adão foi tirada para criar Eva. Da mesma forma, quando eu faço na dependência do Senhor, quando eu faço e a minha fonte é o poder de Deus, é a dependência do Senhor, eu estou edificando com o próprio Cristo. Eu estou edificando debaixo da direção do Senhor. Então, lembra sempre disso. A costela de Adão aponta para uma parte de Cristo, assim como a igreja veio de Cristo. Importante lembrar que essa é a nossa fonte. Depois disso, a Bíblia diz que Adão foi despertado. Assim como o sono de Adão simboliza a morte de Cristo, o seu despertar representa o quê? A ressurreição. Então tá claro isso para nós. Se o sono de Adão apontou para a morte, o despertar dele nos fala do quê? Da sua ressurreição. Quando Adão viu Eva, disse: Esta, afinal, é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Então eu gosto dessa frase por quê? Porque dá a entender que, de fato, ele estava observando os animais e viu que nenhum outro ser era como ele. Nenhum era parecido com ele. Aí quando ele vê a mulher, você sabe, homens, Deus caprichou nas mulheres. Costuma-se dizer que antes de fazer a obra-prima, Deus primeiro faz o rascunho. Por isso que Deus criou o homem primeiro, irmãs. O homem é o rascunho, vocês são a obra-prima. Vocês foram feitas perfeitas, maravilhosas, né? Glória a Deus por isso. Então, quando Adão viu aquele negócio, ele ficou maravilhado. Oh, aleluia! Aleluia! Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E aí, ele foi cumprir o que a Bíblia diz, né? Crescer e multiplicar. Glória a Deus, aleluia. Você entendeu o que eu disse? Amém? Então, olha só. Ele tinha visto bois, leões, peixes, aves, mas nenhum poderia ser um par com ele. Quando ele olha a mulher, ele fica vislumbrado. Ele se apaixona ali, como se diz, né? Paixão à primeira vista. Rapaz, esse é osso dos meus ossos. Saiu de mim. Olha só que poderoso isso. Sabe? É por isso que nós podemos ser como Cristo, porque somos carne da sua carne, somos ossos dos seus ossos, somos da sua natureza. Podemos ser um par, podemos ser uma auxiliadora idônea para Cristo. Sabe? Hoje tem um homem assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas aqui na terra nós temos essa igreja. Nós temos a igreja que é a auxiliadora, que está aqui para ser o apoio, que está aqui para ser ser a expressão de Cristo aqui na terra. Isso é ser auxiliador idôneo. Então, a Bíblia diz que Adão e Eva se tornaram uma só carne. Na realidade, Cristo e a igreja são um só espírito. Então, lembra que eu disse para você, você foi amalgamado, você foi juntado a Cristo de uma maneira que não tem como separar. Se nós compreendermos o significado desta união, entenderemos melhor o livro de Cantares, que fala do amor de Deus, do noivo com a noiva. Só uma curiosidade, quando foram formar o cânon das escrituras, né? Quando foram definir quais livros eram inspirados por Deus para formar então a Bíblia, você vai estudar isso em bibliologia, houve uma discussão se esse livro de Cantares deveria estar na Bíblia. Por quê? Porque se você já leu Cantares, você percebe que a linguagem que é usada ali é uma linguagem que fala desse amor fervoroso que há entre o noivo e a noiva. E quando os pais da igreja, né, quando foram formar o cano, eles ficaram em dúvida. Por quê? Porque assim, é um livro um tanto quanto caliente nas coisas que se referem, né, da maneira com a qual o noivo descreve a noiva, a paixão da noiva, o anseio pela intimidade. Então, tudo isso nos fala desse amor. Então, tá lá na Bíblia, tá lá na sua Bíblia para mostrar o quê?
que Cristo é apaixonado pela sua noiva. E a noiva tem que ser apaixonada. É por isso que haverá um casamento ainda. Então, como eu disse para você, talvez você leu a Bíblia até então e olhava lá Adão e Eva só para falar do primeiro casamento. Mas olha quantas implicações espirituais eu estou dizendo para você aqui. Tem muito mais coisa na palavra de Deus do que simplesmente falar do casamento de Adão e Eva. Porque, na verdade, esse casamento lá é só um prelúdio do casamento que vai acontecer no final. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que Cristo vai casar com a igreja. Seremos um só com o Senhor para a eternidade. Sabe, o objetivo de Deus é ser como homem, né? Nesse aspecto, ele alcançou isso pela cruz e pela ressurreição. Esse tornar-se uma só carne é o grande mistério da palavra de Deus. Então, assim como o homem se torna uma só carne com a sua mulher pelo ato ali sexual, pela intimidade, esse é um grande mistério da palavra de Deus. Primeiro porque fala que a união entre Deus e os homens parece que nos fala de sermos divinos, sem sermos deuses. Então, você é um ser divino, mas você não é Deus. Por mais que a Bíblia diga que sois deuses, né? Mas você não é Deus no aspecto de Deus, o Criador. Não é nesse aspecto, né? Então, há esse mistério que um dia há de ser revelado diante do Senhor. Por outro lado, mostra que a igreja não é uma questão de vários cristãos estarem juntos com diversos outros cristãos. Não é uma questão de muitos homens, mas é de ter uma vida. A igreja só é igreja porque possui muitos homens que têm a mesma vida que é Cristo. Cada um de nós tem uma porção de Cristo. E quando essas porções são colocadas juntas, nós temos a igreja. Então, a melhor analogia para essa é do próprio corpo humano. Sabe, você é formado de vários membros. O seu coração não é você sozinho. Seus pulmões não é você sozinho. Então, a junção dos membros é que forma o corpo. Individualmente, somos membros do corpo, mas quando nós nos unimos, nós temos a igreja. A Bíblia vai dizer que onde dois ou três estão reunidos, a igreja está reunida. Amém, irmãos? Espero que você tenha compreendido aí esse princípio, né, da criação de Adão e Eva. E caso tenha ficado alguma dúvida, os irmãos podem mandar as perguntas lá. Eu tenho certeza de que vai ser uma grande alegria poder respondê-los. Amém? Continuando hoje, nós vamos aqui partir para a parte final. Ainda quero compartilhar pelo menos a parte inicial desse outro capítulo com você, que nós vamos dar continuidade aqui e vamos começar a falar a respeito da queda do homem. Amém? Então, já abre a sua Bíblia aí em Gênesis, no capítulo 3. Nós vamos começar a falar desse terrível incidente que aconteceu, que é a queda do homem. Então, vou projetar minha Bíblia aqui para você. Capítulo 3. Vou ler pelo menos até a primeira parte aqui para a gente ir explicando para você, né? Então, se você está vendo a minha Bíblia aí, você pode seguir. Os irmãos ainda estão comigo aí? Videira Benguela tá ok? Luanda tá ok? Amém? Glória a Deus. Parece que alguém desconectou aí. Não sei do que se trata, não. Glória a Deus. Então, olha só. Capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: Eis assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu.
Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, e o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse o homem: A mulher que tu fez, quem, perdão, perguntou, então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e sobre entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez. Em meio a dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse, e a Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenara, não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás erva do campo. No suor do rosto comerás o pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornará. E deu o homem ao nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão, e a sua mulher os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, não estenda a mão e tome a árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, o Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Sabe, irmãos, aqui está narrado a maior tragédia do universo. Infelizmente, aqui o Senhor está descrevendo o pior momento que aconteceu durante tudo aquilo que Deus fez. Foi o dia que o homem comeu errado. É interessante perceber isso. O primeiro pecado não tem a ver com algo aparentemente sujo, imoral. Não. Foi um simples ato de comer. Algo trivial. Agora, será que foi só o fato de comer mesmo? Ou o que significaria? O que significa isso? Esse comer? Porque é isso que nós temos que compreender. É isso que está claro aqui para nós. Então, eu quero começar dizendo isso para você. Obviamente, nós não vamos conseguir completar todo esse texto aqui hoje, mas eu quero pelo menos começar com você aqui hoje, para a gente poder dar continuidade posteriormente na semana que vem. Amém? Glória a Deus? Então vamos lá. Gênesis 1 mostra o propósito eterno de Deus. O capítulo 2 mostra como ele alcançou esse propósito. Entretanto, Deus realiza o seu propósito e Satanás entra em cena. Então, aqui, nesse momento, só recapitulando, então, no Gênesis capítulo 1, Deus mostra o seu propósito eterno de criar o homem à sua imagem e semelhança, para que
ele pudesse habitar no meio, porque ele pudesse habitar dentro do homem e o homem pudesse expressá-lo aqui na terra. No capítulo 2 vemos então Deus de fato criando, né, mostrando em detalhes como que foi feita a criação do homem, da mulher, como que Deus fez todas as coisas e colocou o homem ali naquele jardim. E agora, no capítulo 3 nós temos então o processo da queda. Então aqui a gente vai estudar a base da tentação, nós vamos estudar o processo, como que foi que Eva caiu e, consequentemente, levou seu homem, levou seu marido, sabe? Foi um processo. É nítido perceber que Satanás ele foi enganando, ele foi distorcendo a palavra, ele foi despertando o interesse. Olha, a árvore é boa para dar entendimento. É certo que você não vai morrer. Tudo isso para levar o homem a se rebelar contra Deus. A consequência da queda e também a tentação. Então, é isso que nós vamos estudar agora a partir aqui do capítulo 3. Então, qual que é a base de Satanás, né? Primeira coisa é ver que Satanás estava agindo. Essa palavra Satanás significa o quê? Acusador. Ele é o acusador. Então, ele nos seduz, e é o significado da palavra diabo, ele é o sedutor. Então, ele nos seduz para que possamos cair no pecado, para que depois ele nos acuse. E a primeira coisa que nós vamos perceber, e aí eu quero perguntar para você, você pode levantar a mão para eu ver. Então, alguns acreditam que o primeiro pecado aqui foi a desobediência. Quantos acham aí que o primeiro pecado foi desobediência? Levanta a mão. Glória a Deus. Então, nós temos aí, alguns acreditam que o primeiro pecado foi desobediência. Alguns outros acreditam que o primeiro pecado ele foi o que nós chamamos de independência. Quantos acreditam que foi a independência? Levanta a sua mão. E quem não acha nada, levanta a mão. Aleluia. Pastor, não acho nada. Então vamos lá. Lembra que eu falei para você a importância de você compreender o princípio da árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal? O que que eu falei para você da árvore da vida? Representa o quê? Dependência de Deus. Outros que eu falei para você sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela é uma árvore que mostra a independência. É o homem fazendo escolhas e tomando decisões sem consultar a Deus. Então, alguns vão acreditar que o primeiro pecado foi a desobediência. Alguns vão acreditar que o primeiro pecado foi a incredulidade, né? Porque eles não acreditaram que iriam morrer. Deus havia dito, olha, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Aí, eles não acreditaram que iriam morrer. Então, poderia ser um outro aspecto. Seria a incredulidade. Agora, vou dizer para você o que eu acredito e que boa parte dos estudiosos da palavra de Deus também acredita. Que o primeiro pecado, a primeira característica desse pecado foi a independência. Por quê? Porque olha só, Deus tinha dito algo. Lá, nós lemos lá no capítulo 2, verso 17, 16 e 17. Se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Quem foi que disse isso? Quem, irmãos? Foi Deus. Então Deus tinha dito uma palavra, certo? Aqui no capítulo 3, você percebe no versículo 4 que Satanás diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Então, olha só, Satanás, o sedutor, o diabo, estava colocando em xeque aquilo que Deus havia dito, aquilo que Deus havia falado. Em outras palavras, ele semeou a dúvida no coração do homem. O que Adão e Eva deveriam ter feito? Opa, peraí. Ô Deus, o Senhor disse que se eu comesse dessa árvore, eu iria morrer. Mas agora apareceu uma serpente falante aqui
que ela está dizendo que eu posso comer e não morro. E aí, Deus, o que que eu faço? Percebe? Que se Adão, se Eva e Adão tivessem sentido essa disposição de ir até Deus e perguntar para Deus e depender de Deus, certamente o Senhor tinha dito para eles: olha, eu digo a verdade. Mas aqui você percebe que esse primeiro pecado, ele teve esse caráter de independência, que inevitavelmente levou o homem a duvidar de Deus, que levou o homem a desobedecer a Deus. Então, a primeira característica que nós temos aqui do pecado é isso. Levou o homem a viver independente de Deus. Lembra que eu falei que você vai ter que lidar com isso por várias ocasiões da sua vida? Então, é assim que Deus diz. O diabo sempre começa a nos falar a palavra de Deus de maneira distorcida. Então, ele começa dizendo: Satanás aparece, a serpente está ali, e ela distorce a palavra de Deus. E ele continua fazendo isso a mesma coisa. Se você se lembrar lá de Mateus capítulo 4, o processo da tentação de Jesus, você vai ver que ele usou a mesma coisa. Sabe, no capítulo 3, Jesus é batizado e ele ouviu uma voz do céu: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Agora no capítulo 4, Jesus está sendo tentado por Satanás. E ele diz assim, ó: se tu és o filho de Deus, mande essas pedras se transformarem em pães. Ele omitiu uma parte da palavra daquilo que Deus havia dito. Então presta atenção. Como que o diabo nos seduz? Distorcendo a palavra de Deus, tentando nos enganar. Foi isso que ele fez. Toda tentação tem por base a dúvida sobre a palavra de Deus. Assim como a vitória tem por base quando nós cremos na palavra de Deus. Então, toda base de tentação começa com esse processo de nos levar a duvidar. Sabe? Era de se esperar que a Eva corrigisse a serpente. Mas, na verdade, o que a gente percebe ali? Que nem mesmo Eva esteve atenta àquilo que Deus havia dito. Porque Deus falou que se eles comessem, não falou nada de tocar. E lá no versículo 4, se não me engano, Eva diz o seguinte: olha só, não tocar. Ela acrescentou algo que não estava escrito. Isso também é um problema. Por quê? Porque você dá base para ser tentado. Quando você acrescenta. Deus não tinha falado de tocar, Deus tinha falado de comer. Deus não tinha dito isso. Agora, você há de convir comigo que o fato de tocar se aproxima muito do comer. Mas Deus não tinha dito isso. Era só para não comer. Então a gente percebe isso, que Eva deveria ter corrigido, deveria ter se posicionado. Mas na verdade ela ajudou foi a distorcer a palavra de Deus. Por isso que é importante, meu irmão, você está fazendo um seminário, para que você não seja enganado, para que você seja preciso com a palavra de Deus. Sabe, eu quero dizer isso para você. Hoje nós vamos encerrar por aqui, mas eu quero deixar isso para você. Não permita que o diabo venha distorcer a palavra de Deus para te enganar. Por isso, continue firme nos seus estudos, sabe? Não desista, sabe? Não retroceda. Às vezes você pensa, nossa, mas tá tão puxado, tô cansado, é muito puxado, tem muita coisa para fazer. Não desista, não deixa o diabo roubar a palavra que você tem recebido. Amém? Glória a Deus. Os irmãos têm alguma pergunta que os irmãos queiram fazer até aqui? Lembrando que na próxima aula a gente vai aprofundar nesse assunto aqui da queda. Amém? Caso alguém tenha alguma pergunta, quiser fazer uma pergunta, às vezes aí no grupo, ou mesmo aí no chat, pode ficar à vontade. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Então, meus amados, Deus abençoe você. Ah, só para dizer, né? Eu estou esperando o pastor João Paulo, ele está fazendo as artes para mim colocar lá no YouTube, para mim subir as aulas, ok? Então, estou esperando aí ele organizar isso aí para mim liberar as aulas para você ir tendo acesso e poder ir revisando aí também. Tá bom? Deus abençoe você. Um grande abraço, um resto de semana abençoado aí em nome de Jesus e nós nos vemos posteriormente aí na terça-feira em nome de Jesus. Amém?
Grande abraço, queridos. Deus abençoe muito vocês.